Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre o laboratório de reprodução assistida e agora espero entrar definitivamente para conversar com a doutora Mariana Ribeiro, uma tremenda embriologista extremamente qualificada para nos ensinar tudo o que acontece lá dentro. Vamos ver, deixa a Mariana entrar para que eu possa abrir as portas para que ela possa conversar conosco e seguimos na nossa conversa. Essa vai ser uma conversa muito esperada, porque tem muitas coisas que acontecem lá dentro do laboratório que às vezes nós criamos, fantasiamos, queremos entender como que a equipe de embriologia trabalha, cuida e forma os embriõezinhos para que sejam transferidos. E não, na minha opinião, não tem ninguém melhor que a doutora Mariana, tremenda embriologista com vasta experiência nacional e internacional e que vai nos ajudar a responder perguntas. Vamos ver. E aí, Mari? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim! Ah, eu coloquei um fone aqui para mim. Eu tirei o meu. Qualquer coisa eu ponho o Não, vamos manter assim, está meu. ótimo, está ótimo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Davi. De novo, queria te agradecer pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade legal para as pessoas me conhecerem também, porque muita gente me conhece por nome, por voz. Sem gorro, sem máscara, né? Olha, Não é? Agora tô sem minha proteção agora. é, que Agora, legal. Fazendo as vezes da casa, deixa eu te apresentar então. Coloquialmente eu chamo de Mari, mas tecnicamente a doutora Mariana Ribeiro, uma tremenda embriologista, que já tem quantos anos de carreira, Mari? nossa, vai fazer 16, Davi. 16 anos como embriologista, já trabalhou aqui no Brasil em algumas clínicas, hoje é embriologista-chefe do laboratório FIVMED, já passou por algumas clínicas internacionais, ficou nos Estados Unidos quantos anos trabalhando lá, Mari? Olha, como embriologista, eu trabalhei 2 anos na ART, Reproductive Center, em Beverly Hills. E depois eu voltei, né? Depois para fazer uma parte do meu doutorado, né? Uhum. Que é na área de reprodução também. Então, assim, foram duas vezes que eu fui aos Estados Unidos. Legal, legal. E aí está aqui conosco em Campinas, no FIVMED, com quem eu tenho o prazer de conversar todos os dias. E quando eu falo conversar, é exatamente isso que eu quero trazer aqui para a gente, porque nós conversamos muito nos bastidores. O trabalho da reprodução assistida, ele é muito legal porque ele é multidisciplinar. Eu não consigo fazer nada sem a Mariana, e a Mariana também não consegue nada, não consegue fazer nada lá dentro se nós não oferecemos para elas gametas com qualidade, óvulos, espermatozoides. Então essa conversa, esse diálogo, para nós tentarmos buscar o melhor para o casal, ele acontece todos os dias, para todos os casos, e é isso que eu acho muito legal na Mariana, porque ela estuda os casos que vão acontecer. Então, por exemplo, segunda-feira teremos uma coleta de óvulos. No final de semana ela passa caso a caso, estuda caso a caso, pergunta da parte clínica, cria uma estratégia laboratorial, porque não tem uma receita de bolo, né, Mari? Não é tudo igual para todo mundo, né? A partir do momento que a gente ingessa os tratamentos, tem algum problema com o profissional, né? Eu acho que assim, o profissional ele tem que tratar cada paciente como fosse dois seres únicos. O casal, na verdade, é um ser único para a gente, né? Legal. A gente precisa estudar todos os exames. O embriologista não é só aquele profissional. A gente vai falar um pouquinho depois do embriologista que está no roteiro, mas deixa eu só explicar. O embriologista é muito mais do que um técnico de laboratório, né? O embriologista, ele tem que estudar o casal juntamente com o médico. Então, eu gosto muito de participar de consultas, eu entro em várias consultas antes dos ciclos, consultas de falha também, por que deu errado, o que podemos fazer diferente, né? Porque tem muitas técnicas diferentes que podem ser abordadas. Vai servir para alguns casais e para outros não vai servir. Né? Por esse Legal. motivo é importante a gente estudar os casos antes. Eu estudo, discuto com a equipe do laboratório, principalmente casais que já passaram com algumas tentativas em outras clínicas, e às vezes nossa própria clínica, né? O que nós podemos fazer diferente uma próxima vez, o que o laboratório pode ajudar, entendeu? Então, assim, é um trabalho de muita dedicação, o embriologista, né? Porque a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Legal, Mari. E o que eu acho muito legal, só para finalizar, Davi, que um dos médicos falou isso uma vez para mim, o Dr. Mauro Bibancos, ele me falou isso uma vez, eu nunca esqueci. E ele falou a verdade, que o trabalho é uma engrenagem, né? Começa ali com o médico, estudando toda a questão do diagnóstico, porquê da infertilidade. Depois o médico entra com toda a parte da estimulação, né? A parte de tratamento do masculino também, que é tão importante. Quando chega no laboratório, a gente continua o trabalho de vocês. Né? Então, por exemplo, se você fez um trabalho incrível, maravilhoso, descobre todos os fatores, faz tudo, e o laboratório não está afinado, né?
como que eu posso falar? Estudar os casos, os equipamentos todos equilibrados, depois nós vamos falar sobre isso, a gente acaba com todo o trabalho que você teve no início, né? Da mesma Sim. forma, se o médico começa com falhas no diagnóstico, o laboratório também não consegue salvar o processo que começou mais difícil. Então, é um conjunto de pessoas trabalhando junto, né? Perfeito, Mari. Eu tenho absoluta convicção disso. Eu tentei direcionar a nossa conversa, Mariana, tentando fazer uma sequência, tentando criar um raciocínio para que quem esteja assistindo consiga acompanhar. Porque eu quero entender o que acontece a partir do momento em que eu faço a coleta dos óvulos e entrego esse material para você, e o marido faz a coleta do sêmen, e você recebe lá no laboratório os óvulos e os espermatozoides. Toda a etapa até a coleta dos óvulos entra numa parte clínica que depois nós fazemos uma outra live. Agora eu quero saber quando a sua vida começa com os gametas para formar embriões. Então, assim faremos uma sequência para que você que está assistindo possa entender. Eu não vou abrir muito para perguntas hoje, pode mandar, não prometo que nós vamos responder para que a gente consiga seguir um raciocínio lógico, porque eu mesmo já preparei umas 30, 40 perguntas para a Mariana, mas de qualquer maneira, a Larissa está aqui e vai nos ajudar se tiver alguma dúvida que se encaixe perfeitamente no tema. Legal? Mari, então eu estou lá com a paciente, faço a coleta dos óvulos, entrego para você. O que você vê, o que você enxerga quando você recebe um óvulo? Qual é a sua preocupação e que critérios você usa para me falar se esse óvulo é bom ou se esse óvulo é ruim? Vamos lá. Então, quando a paciente entra para a punção, para a coleta de óvulos, né, dentro do centro cirúrgico a gente tem o médico, está fazendo as enfermeiras, né, e no laboratório sempre tem um embriologista atrás de um microscópio, de uma lupa, né, que na verdade eu sempre explico assim, né, a agulha é ligada, então, no sistema de uma bomba, o médico com o pé vai acionar essa bomba, como se fosse um aspirador de pó. Eu costumo explicar assim que é mais fácil para entender, né? Uhum. O aspirador vai aspirar e na outra ponta desse sistema tem um tubo de ensaio e o médico vai aspirar esses folículos, que são essas bolsinhas, então, que estão os óvulos, então, ócitos, né, por linguajar técnico da embriologia, mas óvulos, para a gente ficar mais fácil para a gente entender, né? E esses óvulos com esse líquido para dentro do tubo. Esse tubo, a enfermeira vai entregar na mão do embriologista que está lá atrás do microscópio, da lupa, né? E o embriologista vai identificar dentro daquele líquido de debris de células, entre outras coisas que podem dar sangue, entre outras coisas, está lá identificar, então, o óvulo. A partir desse momento, esse óvulo é separado, então, tirado daquele material mais com muitos radicais livres, que a gente fala, principalmente sangue, que atrapalha muito o desenvolvimento, então, do óvulo, ele é separado no meio de cultura limpo. Então, todos os folículos vão ser aspirados dessa forma. Terminou a coleta de óvulos, aí sim, aí o embriologista vai pegar todos aqueles óvulos que foram separados e ele começa um processo de identificação morfológica. Ou seja, morfologia é bonito ou feio, tá? Para ficar claro para todo mundo. Legal. Morfologia é isso. Esse óvulo, a gente fala, está com uma cara boa? É essa terminologia que a gente usa. Porque a primeira imagem que nós temos, a gente não consegue ver grau de maturidade, não consegue ver nada disso. Conseguimos, olha, esses óvulos estão com uma cara boa, ou esses óvulos estão com alguns debris importantes que estão relacionados com endometriose, que vamos falar depois também. Ou esses óvulos estão com uma coloração, com umas células do cúmulo, que são aquelas células que envolvem esses óvulos, coloração mais escura, podendo indicar óvulos imaturos ou podendo indicar óvulos com sinais de degeneração, tá bom? Essa é a primeira visão que nós temos. Colocamos esses óvulos, depois disso, na incubadora, tá? Paramos, classificamos, e por lá ele fica aí de 2 até 4 horas, mais ou menos, até a gente ir para a próxima etapa. Então, só para eu entender, então, são duas informações principais que nós temos que ter do óvulo. Simplificando, né, Mari? Claro. A primeira, se ele é maduro ou se ele é imaturo. A segunda, se ele é bom ou se ele é ruim, em termos coloquiais, ou se ele tem uma boa morfologia, uma boa classificação morfológica, ou uma classificação morfológica ruim. E essas duas informações, elas são completamente diferentes, correto? Eu posso ter um óvulo, porque as pacientes confundem, elas perguntam isso para mim, ela fala, doutor Davi, meus óvulos eram todos imaturos, eles não tinham qualidade. Essa informação, ela tem que ser desmistificada, Mariana. Exatamente. Na verdade, essa primeira informação que nós temos da coleta de óvulos, só para deixar bem claro, porque as pacientes vão passar em ciclo ainda, a gente não tem essa informação ainda, tá? Da imaturidade ou maturidade, ou com relação mais profunda de morfologia, né, desse óvulo.
Depois dessas 4 horas, aí sim, dependendo do procedimento que nós formos fazer, a gente consegue ver a morfologia mais específica do óvulo com mais Legal. tá? Então, por Uhum. exemplo, um óvulo imaturo, a gente nem classifica, na verdade, qualidade, porque como ele não vai ser utilizado, porque com relação à parte genética, ele não terminou de se desenvolver. É como se fosse comer um abacate, ele tá verde. Não dá pra Uhum. comer, entendeu? Ele não E tá ele pronto. pode ter ótima qualidade, mas ele é imaturo, né? Lindo, verdinho, maravilhoso. Só que ele não tá Mas bom, não dá para usar. entendeu? Então não dá Legal. para ser aproveitado. Por quê? Por que não dá para ser aproveitado? A gente pode colocar um espermatozoide lá dentro, a maior chance é não fertilizar, mas se fertilizar, é um embrião já com alterações genéticas, porque não terminou o processo todo de finalização de divisão celular desse óvulo. Legal. Tá? E os óvulos maduros, aí sim, a gente classifica com relação à qualidade. Então, os que a gente classifica com relação à qualidade são os que a gente vai utilizar no procedimento. Perfeito. E o que você enxerga lá dentro que pode me fazer pensar em quais são as situações clínicas que podem levar a óvulos de menor qualidade? Você citou para mim a endometriose, por exemplo, e você enxerga isso, uma mulher com endometriose, você enxerga lá no óvulo dela o impacto da endometriose no óvulo dela? Em todos os casos, em alguns casos, sempre? Como é que é? De forma nenhuma. Os casos que a gente observa alterações... Desculpa, gente, que eu tô com minha cachorra no colo, tá? Estamos em casa. Vamos lá. Os casos que a gente observa alterações ovocitárias devido à endometriose são os casos que a gente tem endometriose nos ovários, né? Então, que a gente tem... Olá, tá vendo? Desculpa, gente. Endometriose... Adorei. Desculpa, estamos em casa. A presença de endometriomas, né? Então, aí nessa situação, a gente cria um ambiente inflamatório, então, nos ovários. Esse ambiente inflamatório realmente vai causar alterações visuais, não em todos os óvulos, tá? Mas mais acometidos pela endometriose. A gente vê como se fossem células do cúmulo, né? E geralmente a gente separa e a gente vê visualmente pelo microscópio, pela lupa, a gente consegue ver alguns pontinhos pretos de debris mesmo. A gente costuma separar, então, esses óvulos com essas alterações, porque geralmente são óvulos que têm um potencial menor, tá? Com relação aos outros que a gente não vê, né, visualmente essas características. Quando a mulher tem idade avançada, você também percebe isso? Quando a idade traz algum impacto no óvulo, você também enxerga isso? Sim. Na hora da coleta de óvulos, a gente enxerga a qualidade, então, dessas células que vão envolver esses óvulos, as células do cúmulo. Geralmente são células mais escuras, entendeu? Os óvulos também são mais envelhecidos, tá? Isso eu não vou dizer para todas as mulheres mais velhas, né? Porque a gente sabe que tem aquelas mulheres mais velhas que têm ovários mais jovens. A gente sabe disso, né? Que não com a idade. Né? Então, de um modo geral, eu diria que assim, mulheres acima de 42 anos, a maior parte delas a gente vê já durante a coleta de óvulos. Agora, uma coisa que é importante, assim, nós precisamos entender que os óvulos, a Mariana, ela não corrige óvulo, ela não consegue pegar um óvulo de má qualidade e transformá-lo num óvulo bom. Todo esse trabalho da busca pela melhor qualidade dos óvulos é, na verdade, do médico, no caso minha, até chegar lá no laboratório. O preparo para indução, o diagnóstico clínico, reposição vitamínica, cuidado da paciente, cuidados nutricionais, certo? Então, a estratégia para você tentar ter um óvulo de boa qualidade não depende mais da Mariana. A Mariana vai pegar o óvulo que nós conseguimos coletar e vai trabalhar com o óvulo que ela tem. Ela não fica sequer escolhendo óvulos. Ela fala, olha, eu tenho 6 óvulos aqui maduros, a qualidade pode ser intermediária, eu vou fazer o que eu posso com os óvulos que eu tenho. Se eu quero tentar buscar óvulos de melhor qualidade, ou até mesmo maior chance de óvulos maduros, aí tudo vai depender da preparação do tratamento e do protocolo de indução. Esses óvulos vão chegar lá para a Mariana e ela vai fazer o que pode para, através deles, poder formar embriões de boa qualidade. E aí chega a etapa da formação do embrião, a etapa da fertilização. E também é uma etapa que tem muita diferença, né, Mariana? São vários tipos de técnicas de fertilização que vai depender do quê? Quais são as técnicas de fertilização e o que te faz decidir ou optar por uma ou por outra? Bom, nós temos então a fertilização in vitro clássica, né? Que nada mais que a gente fala que é a forma mais natural, né? A gente coloca esses óvulos que foram coletados com o espermatozoide do ejaculado que foi preparado pelo laboratório de andrologia, a gente faz um cálculo, né? Para colocar em torno de 20 mil espermatozoides por óvulo. Tem vários protocolos, tá? Esse protocolo do FIVMED, em torno de 20 mil espermatozoides por óvulo, né?
e a gente coloca eles dois na placa sozinhos. A gente costuma dizer que a gente põe eles para namorar sozinhos. Então, a gente não interfere nesse processo. É o menos invasivo. Quando é indicado? Não é indicado para todo mundo, né? É indicado quando a gente tem, principalmente, um material masculino muito bom, que atinge os critérios, né, adequados para a gente fazer o procedimento, tá? Certo. Com relação a fatores femininos, a gente toma um pouquinho de cuidado em não fazer fertilização in vitro convencional quando a gente vê alterações tipos, como exemplo, aquela de endometriose que eu te falei, tá? Aquelas alterações oocytárias. A gente prefere, como já tem as células do cúmulo lá, com essas observações, esses debris, essas características inflamatórias que eu mencionei, a gente prefere não arriscar em interferir, em criar um ambiente com muito radical livre, a gente prefere seguir para outra técnica, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é a ICSI. Tá? Eu gosto muito de falar nesse assunto, porque o que é a ICSI, né? O ICSI é aquilo que a gente vê na mídia, né? Muito difundido, que o embriologista, na verdade, é visto como a ICSI, né? O embriologista escolhe o espermatozoide, coloca o óvulo, segura com a micropipeta e injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Essa é a ICSI que todo mundo conhece. Uhum. Só que eu vou levantar até uma polêmica aqui, porque aqui no Brasil, principalmente, está no mundo também, que eu tenho assistido muitas aulas nesse período de pandemia fora do país, os embriologistas fazem muito mais ICSI do que deveriam fazer. Então, assim, as pessoas, muitos laboratórios têm medo de fazer fertilização in vitro convencional, com medo de falha de fertilização. Só que a falha de fertilização, eu vou falar de dados nossos, que é um número que eu consigo controlar. É igual, a falha de fertilização para ICSI, para fertilização in vitro clássica, eu já levantei esse dado, a gente já conversou sobre isso, é exatamente igual. Então, assim, a paciente que falhar na FIV, provavelmente a chance de fertilizar em ICSI seria mais baixa também. A gente sabe também que tem casos que tem falha de fertilização na FIV. Faz um novo ciclo, vai super bem na ICSI. Mas já tivemos vários casos também, Davi, que a paciente faz ICSI, a fertilização é ruim, a qualidade dos embriões é ruim, volta num novo tratamento, faz fertilização in vitro clássica, parece que é outra paciente. É impressionante, né, Mari? Assim, o que a Mariana falou é muito verdade. São pouquíssimos laboratórios no Brasil e no mundo que trabalham com fertilização in vitro clássica de uma maneira rotineira dentro do laboratório. E tem que ter experiência para fazer fertilização in vitro clássica. É uma coisa artesanal, não é simplesmente deixar os óvulos com os espermatozoides lá, não. A Mariana foi mudando o protocolo, ajustando a concentração, quantos espermatozoides, como é que eu vou fazer. O espermatozoide, ele é selecionado, né, Mariana? Pode me corrigir. Mas o espermatozoide para FIV também é super selecionado, e depois do processo seletivo, a gente deixa uma turminha, 20 mil, né? Você falou mais ou menos, seleciona a classe A, né, dos espermatozoides para tentar fertilizar. E eu sou fanático por fertilização in vitro clássica. Por diversas vezes eu fico lá provocando a Mariana: ô Mária, vamos fazer FIV clássica aqui, a gente estuda os... Eu gosto. Mas é muito legal isso. Mas só que tem que ter critério, não dá para querer fazer para todo mundo, né, Mariana? Eu falo assim para os casais: a fertilização in vitro clássica é a natureza selecionando o melhor espermatozoide. E quem falou que na ICSI nós somos melhores do que a natureza? Os critérios de seleção espermática que nós criamos em laboratório nem sempre são melhores do que aquele que a natureza criou para poder formar embriões. E eu gosto muito dessa teoria, eu gosto de falar isso para os casais, e sempre que a gente tem a chance, a gente não deixa de fazer FIV clássica não, né, Mari? Não, e é bonita a FIV clássica, né? O laboratório ama a FIV clássica porque ela é bonito de assistir quando você vai ver, é muito natural, sabe? E eu queria só enfatizar uma coisa muito importante: o papel do andrologista nesse momento, né? O andrologista, a nossa andrologista hoje, que é a Daniele, eu confio nela 100%, porque ela vai olhar o material do marido, vai preparar e vai falar para mim: olha, Mari, dá para fazer FIV. Ou a handa que ela falou: Mari, eu não gostei muito desse sêmen, não. Eu falei: não vai fazer. Não vou fazer, porque a gente tem que confiar, a gente não trabalha em equipe. Então, assim, o logista tem que ser muito bem treinado. As pessoas às vezes esquecem que tem um profissional muito bom preparando o sêmen. Que a gente tem que enfatizar a importância desse profissional, porque ele é crucial para um laboratório de fertilização funcionar muito bem. Ô Mari, dentro da ICSI, a ICSI é aquela injeção intracitoplasmática de espermatozoide, quando a Mariana vai lá escolher o melhor espermatozoide. Você, posso estar errado, mas eu acho que você é uma das pioneiras do Brasil a fazer ICSI com birrefringência, está terminando uma publicação, vai dar uma aula no Congresso Brasileiro agora sobre birrefringência.
E o que é isso? O que é isso que você está trazendo para o Brasil? Também faço méritos ao Dr. Mauro Bibancos, que nos ajudou para trazer essa técnica, e também publicando junto com você. Você consegue explicar para a gente melhor o que é isso? Claro, vamos lá. Eu gosto de mostrar, mas acho que vocês não vão conseguir nada ver nenhum objeto que eu vou mostrar, mas vamos lá. Primeira coisa, essa técnica, ela foi desenvolvida há alguns anos, tá? Mas em 2004, se eu não me engano, tá? O pessoal da Universidade de Padova fez uma publicação que é chefiado lá pelo Dr. Garola, Dr. Floresta, que para mim são os ícones da andrologia mundial. Eu tive um grande prazer de ter um contato próximo com eles, né? E eles estão nessa publicação com a gente, né? O que seria isso? Na verdade, quando a gente faz a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, a ICSI, a gente vai usar um microscópio, que a gente chama de microscópio invertido, né? Porque a imagem é realmente, você tem um foco de luz em cima e a placa com os óvulos e os espermatozoides embaixo, né? Então, na hora que a gente seleciona, através da ICSI convencional, a gente escolhe pela morfologia. Aquele espermatozoide que é mais bonito, tem uma cabeça mais bonita, uma peça intermediária, que é o pescoço do espermatozoide, um tamanho adequado, uma cauda só, que às vezes tem espermatozoide tem duas caudas. Então, a gente escolhe pela beleza desse espermatozoide. A ICSI mais o plus da birrefringência, que a gente fala, a gente seleciona pela morfologia e, além disso, a gente vai selecionar também pelo núcleo, na verdade, pela integridade do núcleo desse espermatozoide. Mas por que o núcleo é tão importante? Porque no O núcleo... núcleo é o DNA, né? O núcleo é o DNA dele. O núcleo do espermatozoide é onde vai ter o material genético desse espermatozoide, o DNA desse espermatozoide, né? E o que acontece nos dias de hoje? Devido ao nosso estilo de vida, principalmente tabagismo, sedentarismo, obesidade, homens que são expostos aí a agentes químicos, poluição, né? O DNA desse espermatozoide, ele começa a se fragmentar. Porque o que acontece? Pensa na cabecinha do espermatozoide, ela é bem pequenininha. Para o DNA caber lá dentro, ele tem que se empacotar num grau máximo, né? E quando nós estamos expostos a essa situação, o DNA ele começa a se formar alças, que a gente fala. Quando formam essas alças, ele está mais suscetível a quebras. E aí, quando quebra esse DNA, o que acontece? Começa a quebrar partes importantes de genes importantes. Que são esses genes importantes que vão ser importantes na formação do embrião depois, né? Estou explicando tudo isso para o pessoal entender a birrefringência, eu chego lá, tá? O que acontece na birrefringência? Quando o núcleo está íntegro, o DNA está compactadinho, bonitinho, a gente usa uma lente no microscópio, é uma luz, só isso, que a gente chama de luz polarizada. Essa luz volta e esse núcleo brilha. Por quê? Ela vai, eu vou fazer com a minha mão, tá? Então, pensa que isso aqui é o espermatozoide nadando aqui, tá? Uhum. A luz entra, ela se divide em duas, tá? E a luz volta e o espermatozoide vai brilhar. Quando a gente tem essas alças, o que acontece? Essa luz atravessa aqui e não volta mais a luz. E aí o núcleo do espermatozoide fica apagado. Então, aí o embriologista consegue selecionar os brilhantes, que vão brilhar mesmo de morfologia boa, vão ser injetados, e os que não brilharem, por mais que a morfologia seja boa, está mostrando que ele é um bonito, como que é? Por fora a bela viola, por dentro né? Legal. Desde que esse espermatozoide, ele é só bonito, mas internamente, infelizmente, não tem nada que serviria pra gente para um bom embrião, tá? Legal. Então é uma forma de avaliar não só a morfologia, mas também a capacidade genética, não, de uma forma indireta, né, Mariana? A capacidade genética de forma indireta do espermatozoide. Sim, que legal. Como o brilho, uma luz, não é nada muito profundo, entendeu? É uma coisa visual, morfológica, não deixa de ser morfológica também, mas é de luz, na verdade, física, vamos dizer assim, né? Legal. E aí formamos o embrião, aquele que nós queremos tanto que vire um bebê. Então você vai escolher uma das técnicas, FIV, ICSI ou ICSI com birrefringência, e vai tentar formar um embrião. Como é que eu sei? Quando que você sabe que formou um embrião? Qual é a diferença? Quando que você vai saber disso? Como que você passa essa informação? Qual é a chance de formar um embriãozinho com cada técnica? De quantos óvulos eu preciso para poder ter uma chance razoável para ter embriões? Explica isso para a gente, por favor, Mari. É bem ampla a sua pergunta, mas vamos lá. Eu costumo dizer que para ter um embrião a gente precisa de um óvulo de um espermatozoide, né? Mas, legal, obviamente, quanto mais óvulos a gente tiver, mais espermatozoides a gente tiver, maior chance de a gente ter o embrião que vai gerar o bebê, né?
Mas a gente sabe que tem muitos pacientes que formam um embrião e um embrião que está o bebê em casa, né? Então, isso é bem relativo. Então, vamos lá. Quando a gente fez, após a gente fazer a ICSI, para seguir o raciocínio nosso, a fertilização in vitro convencional, após 16 a 20 horas desse processo de inseminação, que a gente chama, é uma inseminação, né? Nós conseguimos ver a formação dos pronúcleos, que são chamados pronúcleos femininos e pronúcleos masculinos, né? Femininos, obviamente, que vem do óvulo da mulher, masculino vem de espermatozoide. Não sei se eu te ajudo aqui, Mari. É isso aqui que você vê? Tá bonita essa imagem, hein? Vocês estão vendo aí? Quem vê? Quem vê? Bem mais bonito que eu, né? Bem mais bonito que eu. É, isso mesmo. Então, ó, o que o Davi está mostrando para vocês, a gente tem 2 pronúcleos, um é de origem paterna e um é de origem materna, tá bom? Só que... Aqui, né? Exatamente. Só que nós temos essa situação ideal. Nós temos algumas situações que não é o que nós gostaríamos de ver, né? Que quando forma 3 pronúcleos, né? 3 pronúcleos podem ser 2 situações, tá? Uma situação de ter entrado 2 espermatozoides, tá? Isso pode acontecer na ICSI, isso nunca acontece, porque na verdade a gente injeta um só espermatozoide, né? Pode acontecer 3 pronúcleos na INCSI, às vezes por fragmentação de um dos pronúcleos, de aparecer 3, tá? E a outra situação também é quando não termina a divisão celular do óvulo, tá? Então ele não vai extruir, é muito complexo o que eu vou falar, mas tudo bem, gente. Não extrair extruir o segundo corpúsculo polar. E aí o material genético do óvulo, ele já começa com duplicado. Ele tem que diminuir a quantidade para continuar o processo. Quando ele não diminui... Ou seja... Então, ou seja, você tem critério. Eu vou te cortar um pouco, porque eu sei que eu sei até onde eu quero chegar. Então, como tem muito assunto, ou seja, você tem critérios técnicos para poder olhar o embriãozinho e dizer, olha, eu vi os 2 pronúcleos, eu vi o segundo corpúsculo polar, e eu sei que aqui formou um embrião. Se você não enxerga esses critérios técnicos, você diz, eu tentei fertilizar, mas não consegui. Certo? Ou conseguir demais. Ou seja... Ou conseguir demais. Perfeito. E qual é a chance estatística de taxa de fertilização? Qual é a taxa de número de óvulos que eu tenho, maduros que tenho para o número de embriões formados, em média? Davi, em média, eu diria que entre 75% e 80%. Tá? Legal. Então, se eu tenho 10 óvulos maduros, eu formo 7 a 8 embriões. Isso. Isso é uma média. A gente Legal. sabe que tem pacientes que podem formar mais, pacientes podem formar menos que isso, dependendo do fator de infertilidade. Perfeito. E depois? Aí você viu lá, então o embriãozinho no primeiro dia tem uma única célula, né? Esse que nós vimos aqui. E depois, o que acontece com eles? Bom, depois a gente vai começar os cálculos a cada 24 horas, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é a primeira divisão celular, que a gente espera aí o embrião ter 2 células, depois 4 células, tá? Isso acontece tudo, olha lá, 4 células é o segundo dia de desenvolvimento embrionário, tá? Então, geralmente as 2 células acontecem num estágio que a gente chama de early cleavage, que acontece geralmente quando é um bom embrião, às vezes no mesmo dia da fertilização, tá? No dia seguinte, no segundo dia de desenvolvimento, nós vemos aí, torcemos muito para termos um embrião de 4 células, mas esperamos aí de 2 a 4, tá? Às vezes tem embriões que formam 5, o básico aí é 4, tá? Legal. E eles ficam quantos... Eu vou ainda ficar nessa fase de clivagem, certo? Então, no primeiro dia, ele tem uma célula, que é o dia seguinte da coleta, certo? Fiz a coleta, fiz uma coleta de óvulos segunda-feira, ok? Segunda-feira fui lá, coletei o óvulo, peguei o espermatozoide, você tentou formar, terça-feira você vai olhar o embrião. E aí você viu aquele embriãozinho com uma célula, com os 2 pronúcleos e o corpúsculo polar. Na terça-feira, na quarta-feira, perdão, normalmente o embrião teria 4 células, aquele embrião que eu mostrei, mas eu sei que o seu protocolo dentro do laboratório é sequer olhar para ele, para não tirar da incubadora. Eles ficam aonde? Incubadoras? Como é que é? Estão dentro da incubadora, com gases controlados, pH controlado, o meio ambiente dele imitando ao máximo o ambiente em vivo, que a gente fala, que nessa fase o embrião teria que estar na tuba-uterina ou nas trompas, que era o termo antigamente utilizado, mas o correto é tuba-uterina, que meu orientador está online e se eu falar errado, ele vai me...
Então, eu tô dizendo que uterina é o correto, mas eu sei que para paciente entender são as trompas. Então, até a fase aí do quarto dia, né, do quarto para o quinto é que o embrião vai entrando para o útero, né, que é a fase que ele vai implantar, tá? Então eles ficam em incubadoras. Exatamente. E as incubadoras são todas iguais? Assim, tem diferença de incubadora? Então, é uma pergunta muito interessante, porque inicialmente nós começamos a reprodução com incubadoras adaptadas da época do cultivo celular, né? Então, eram incubadoras que eram incubadoras grandes, né? Incubadoras úmidas, ou seja, elas tinham jaquetas de água. De 10 a 15 anos para cá, eles desenvolveram incubadoras específicas para a reprodução humana, que a gente consegue selecionar câmaras específicas para placas, né? Então, é um microambiente muito mais controlado, que se você abre, tira o embrião da incubadora e volta, a gente consegue voltar aquele microambiente em 5 minutos. Tanto temperatura, pH, gases. A grandona, que era adaptada da época da Louise Brown, que foi essa que foi utilizada, 2 horas para a gente retornar naquele mesmo microambiente de controle. Tá? Então, a gente tem vários tipos, que é essa úmida, que eu falei, antiga. A gente tem hoje as secas, que chamadas em inglês as dry incubators, que são as incubadoras verticais, horizontais, né? Que são as mais modernas, né? E hoje em dia também temos as incubadoras com sistema de time-lapse, que são aquelas que fazem aquele videozinho. Mas ela tem Legal. algumas coisas a mais, que depois nós vamos falar sobre isso, mas ela é exatamente aquela incubadora horizontal, com a câmera separada, específica para reprodução humana assistida. Legal. E aí o embrião fica lá na incubadora, você viu o embrião de 4 células, e no terceiro dia, que é geralmente quando você emite o primeiro relatório sobre a... Voltamos! Que coisa, como eu adoro quando cai a nossa internet, me dá uma alegria tremenda. E agora que a conversa estava ficando boa, voltamos aqui, vamos ver se agora a gente consegue concluir a nossa live. Acho que vai, eu desliguei a minha internet aqui, estava no Wi-Fi, caiu deve ser a minha conexão, estou no 4G do celular aqui. Vamos ver se vai funcionar. E a gente estava falando do embrião no terceiro dia. O bom é que a gente ganhou tempo, hein, Mariana? Vai dar para falar mais coisa. Então, posso recapitular? Só para nós continuarmos o raciocínio? Vamos lá. Fiz a coleta de óvulos segunda-feira e você vai falar para mim e vai fazer a fertilização. Na terça-feira você vai me falar quantos óvulos eram maduros, vai me dar uma ideia da qualidade e morfologia desses óvulos e quantos embriões eu formei. Você me falou que a taxa de fertilização é de mais ou menos 70%. Ou seja, se eu tiver 10 óvulos, eu vou ter mais ou menos 7 ou 8 embriões, na terça. Quarta-feira, são aqueles embriõezinhos. Então, seguindo na nossa sequência, né? Então, na segunda-feira, você vai ver aquele embriãozinho, uns 2 pranúcleos e apenas uma célula. No segundo dia do embrião, na quarta-feira da nossa semana, aquele embrião com 4 células. E na quinta-feira, o embrião de D3, no terceiro dia do desenvolvimento embrionário, você viu esse embriãozinho. E aí, o que você me diz? Vamos lá. Então, nós paramos o embrião no segundo dia, que estava com 4 células. Então, todas essas 4 células vão se dividir novamente. Então, de 4, a gente espera, depois de 24 horas, nós temos, então, em torno aí de 8 células, tá? Esse é o embrião desejado, né? Mas a gente sabe que tem embriões que são mais lentos, que formam 5 células no terceiro dia, 6 células. Embriões que são mais rápidos, que temos aí 10, 12 células, né? Mas o embrião que a gente chama de top quality, que é uma das coisas que nós vemos muito no laboratório de embriologia, é o embrião de 8 células, tá? Legal. E dos embriões formados, então você me falou que 80% formam embriões. Desses que são formados, quantos conseguem chegar até o terceiro dia? A gente costuma calcular, eu vou dar um dado nosso e da sociedade europeia, em torno aí de 95%, pelo menos, dos embriões, eles começam a primeira clivagem, ou seja, eles começam a se dividir aí, então temos embriões no terceiro dia. Legal, ou seja, a maioria chega até o terceiro dia, né? É difícil existe uma seleção muito boa embrionária do primeiro para o terceiro dia, porque daqui a pouco eu vou perguntar para você, por que eu já não pego esse embriãozinho no terceiro dia e transfiro no útero da mulher? Por que eu ainda fico esperando no laboratório? Pode falar. Então vamos lá. Então até o terceiro dia, nós vamos esperar aí em torno de 6 a 12 células, 10 células, né? Vamos esperar um top quality aí de 8 células.
Na verdade, nessa fase, os embriões eles ficam muito parecidos, assim, com relação ao número de células, com relação à fragmentação embrionária, que é outra classificação que a gente dá. O que é fragmentação, só para todo mundo entender, para os pacientes que sempre querem saber o que seria isso? É uma adaptação do embrião naquele ambiente. Isso acontece em vivo também, né? Então, o embrião ele começa a expulsar as células, uns fragmentos citoplasmáticos que formam as células dele, para ele conseguir que o alimento, o nutriente que está lá disponível, ele consegue captar para todas as células. Não é que está faltando nutriente no meio de cultura ou na mãe. Na verdade, aquele embrião, às vezes, está sofrendo mais para conseguir pegar aquele alimento naquele meio. Então, muitas vezes, isso aí pode ser uma causa ocitária, ou seja, do óvulo, ou pode realmente também vir de uma causa de espermatozoide. A gente já está entrando em coisa muito específica, nem quero entrar profundamente nisso, né? Mas só para explicar a fragmentação. E por que a gente não faz, então, a seleção em terceiro dia? Porque no terceiro dia a gente não consegue selecionar muito, né? Os embriões ainda estão muito iniciais. Eles estão tudo muito parecidos. Eu vou dar um exemplo de uma paciente de hoje que nós tivemos, inclusive sua paciente, né? Que todos os embriões dela estavam muito bonitos, todos estavam com 8 células. Mas será que todos são engravidáveis? Será que todos têm o mesmo potencial, né? Então, essa é uma pergunta importante. Para a gente saber o potencial desses embriões, a gente precisa deixar eles em cultivo por mais tempo para eles chegarem num estágio que a gente chama de blastocisto, né? O tão sonhado blastocisto de todas as pacientes, né? Então, o que é o blastocisto, né? O blastocisto é aquele embrião que a gente espera a partir do 5º dia de desenvolvimento. Lembra-se, nós estávamos no terceiro, agora estamos para o 5º. Davi, não dá para ver sua imagem porque ela está congelada. Então, eu acho que infelizmente não é. Ah, que pena, mas tudo bem. Mas eu E aí? explico, não tem problema. Então, esse blastocisto é aquele embrião que pensa que nós viemos de 8 células, ele já tem aí de 60 a 100, 120 células em muitos casos, né? Então, é um embrião que já passou por todo o processo de seleção, de adaptação, e ele já mostrou a cara dele. O que é mostrar a cara dele? Olha, eu quero virar um bebê, né? Alguns embriões que são alterados geneticamente, eles começam a parada do desenvolvimento a partir do terceiro dia, aí, né? Eles começam a parar o desenvolvimento. E aí a gente consegue realmente selecionar quem são os melhores embriões, que são os embriões com mais potencial de gravidez, né? Outra coisa que eu queria falar que é muito importante, é super específico que eu vou falar agora, só que eu acho importante para os pacientes entenderem, né? Que até o terceiro dia... me faz uma pausa, Mari. Peraí, me faz uma pausa. Porque eu quero muito mostrar a imagem do blastocisto, Mariana, porque para que a gente possa enxergar, eu vou tentar mostrar de novo, porque às vezes a gente fala assim, será que tem muita diferença do embrião do terceiro para o 5º dia? Eu não sei se você consegue ver, mas essa seria a foto do embrião. Essa seria a foto do embrião no terceiro dia, e essa seria uma foto do embrião no 5º dia. São embriões visualmente completamente... essa foto do 5º dia. Isso. Certo? Isso. E são embriões visualmente completamente diferentes, né, Mariana? A gente fala como se fosse uma diferença pequena, 2 dias só, mas para o embrião é muita coisa, né, Mariana? Exatamente. O embrião no 5º dia, ele já começa a ter uma diferenciação, né? Em 2 tipos celulares muito importantes, coisa que nós não tínhamos no terceiro dia, né? O embrião no 5º dia, ele tem um tipo celular que a gente costuma dizer que vai formar a massa celular interna, que vai formar, então, esse bebê propriamente dito, e as células que vão estar em volta desse embrião, na parte mais periférica, tá? Que vai formar um tapetinho de células citosas, que a gente chama agora, o meu orientador de doutorado vai ficar muito feliz comigo. Células pavimentosas, né? Em volta desse embrião, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. São células mais achatadinhas, tá? Exatamente. Essas células que é quem vai formar a placenta, certo? Que vai formar a placenta. Então, é o famoso as células do trofoblasto ou células da trofectoderme. E aqui é a massa celular interna. Isso, exatamente. Montinho de células, tá? Que quanto mais compactadas elas estiverem, melhor né? Que a qualidade melhor, então, dessa parte desse blastocisto, tá? E aí eu te cortei. Aí você falou assim, do terceiro para o 5º dia, quantos embriões chegam lá? O que eu queria falar uma coisa muito importante, né? Até o terceiro dia, Davi, quem dita as regras de, principalmente, qualidade embrionária, nutrição desse embrião,
é o DNA materno, tá? Então, o óvulo, ele é crucial até o terceiro dia, tá? O espermatozoide é super importante, porque ele está doando, claro, material genético, e uma parte da organela dele, que é chamada centríolo, para divisão celular, né? Então, a partir do terceiro dia, o que acontece? Sendo muito importante, que a gente chama de ativação genômica. Nossa, que complexo, Mariana, mas é importante entender o que seria essa ativação genômica. Quando o material genético do embrião, propriamente dito, funciona sozinho. Então, não é só o materno, é o materno com o paterno, os dois estão ativos, então o embrião está funcionando sozinho. E a partir do terceiro dia, aí o material do pai paterno começa a se tornar mais evidente, tá? Então, acontece muito de embriões estarem com uma qualidade maravilhosa no terceiro dia, e a partir do terceiro dia começa a cair a qualidade, começam a atrasar os embriões, eles começam a parar o desenvolvimento. E aí você vai olhar, na verdade, na maioria dos casos, a gente tem um fator masculino bem importante de morfologia, de fragmentação de DNA aumentada, que por mais que a gente faça biorefringência, prepara os seminais diferenciados, é o que você falou, o laboratório não faz milagre, né? A gente tem um limite de onde a gente consegue trabalhar, né? Então, a partir daí, a gente já começa a ver a parte masculina, né? Tendo bastante participação. Então, os casais aí que têm um fator masculino grave, a taxa de formação de blastocisto, de um modo geral, é um pouquinho mais baixa, comparado com os casais que não têm essa questão de fator masculino grave. Legal. E qual é a proporção média de embriões que chegam no quinto dia? Ou no quinto dia, não, que formam um blastocisto? Tá. Forma um blastocisto. Isso é muito importante falar, porque o blastocisto pode ser formado do quinto ao sétimo dia, tá? Pacientes, por favor, ouçam isso, que elas ficam desesperadas quando eu ligo falando que não tem blastocisto no quinto. Vamos ter paciência. Tem embriões que formam só no sexto e tem pacientes que formam só no sétimo, tá? Mas vamos lá. A porcentagem de formação de blastocistos no número total de embriões formados, ou seja, daqueles 2 planúcleos, é em torno aí de 50%, tá? Lembrando que temos pacientes que formam mais e pacientes que formam muito menos que isso. Isso é uma média, tá? Encontrada, certo? Perfeito. Então, se eu tive 10 óvulos, 8 maduros, 6 fertilizados, 3 blastocistos. Essa é a média. Exato. E toda média, como você disse, tem um desvio padrão. Então, eu posso ter 10 óvulos, 10 blastocistos, como nós sim já vimos casos de 10 óvulos, nenhum blastocisto, porque a qualidade embrionária não era suficiente. E por mais que a gente fale muito do óvulo, porque hoje em dia, conhecendo a qualidade do seu laboratório, da sua equipe, dos seus equipamentos, eu fico muito tranquilo em saber que o laboratório tem, hoje, uma influência muito pequena na capacidade de formação dos blastocistos. Então, eu consigo olhar para os casos que não vão bem e entender que aquele embrião realmente não tinha potencial. Agora, o laboratório em si tem influência nisso, Mariana? Muda o laboratório? Assim, todos os laboratórios têm a mesma taxa de blastulação? Qual é o papel do laboratório para tentar proporcionar melhor cultivo, qualidade embrionária? O que você pode me dizer sobre isso? Tá, vamos lá. Sim, sem dúvida, o laboratório é muito importante, porque tudo que é feito na reprodução assistida, né, é feito in vitro, né? E para fazer in vitro, nós precisamos de duas coisas muito importantes: equipamentos extremamente controlados e profissionais muito qualificados, né? Então, se nós não temos um equipamento muito controlado, isso pode impactar diretamente no resultado desse casal, né? Da mesma forma que se a gente não tem uma equipe muito bem treinada e sabendo fazer abordagens diferentes entre os casais, foi aquilo que a gente falou, individualizar os casos, com certeza isso vai impactar diretamente na formação de blastocistos, né? Então, assim, o embrião, eu diria que até o terceiro dia, o embrião ele é muito sensível, muito dependente do ambiente onde ele está, tá? A partir do momento que a gente forma o blastocisto ele é mais robusto, né? Então, ele consegue mais, né? Ele é muito mais adaptável do que o embrião na fase de clivagem, né? Então, por isso que eu te falo para você que o laboratório é crucial e muito importante no estado final, né?
para o número de embriões formados, para a taxa de implantação, porque às vezes nós temos embriões formados, blastocistos formados, só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo só de controle de qualidade. Se a temperatura do laboratório não está afinada para 37 graus, né, que é a temperatura que a gente imita um ambiente em vivo, a gente pode aumentar muito a chance de aneuploidias. O que é aneuploidia? Alteração genética nos embriões, né? Então, isso já está... aumento de chance também de gravidez bioquímica. O que é gravidez bioquímica? É o exame positivo, né? Que não forma um saco gestacional. Então, isso tem... assim, eu sou louca do controle de qualidade, porque, assim, a temperatura é muito importante, entre outros fatores. Estou dando só um exemplo, tá? Você me fez lembrar, na época, quando nós estávamos discutindo a compra do pH-metro. Um aparelhinho desse tamanho de um celular, a Mariana chegou, vamos comprar esse aparelho. Legal, quanto custa? 50 mil reais. Nossa, Mariana, é isso mesmo? Não, ela falou, e você justificava, você, olha, não, isso é importante para que nós possamos melhorar a qualidade do cultivo, e depois você provou isso em números. O aumento da taxa de blastulação, o aumento dos resultados dos tratamentos, a curva crescente de resultado. Explica, e eu aprendi bastante naquele dia que você me explicou sobre o pH-metro, e explica para eles o cuidado que vocês têm com o cultivo, com a gota do cultivo embrionário que vai ficar aquele embrião, só para o pessoal entender um pouquinho desse bastidor. Gente, olha, é muito complexo, mas é assim, maravilhoso, que é um negócio que eu gosto. Controle de qualidade é um negócio que eu gosto demais, assim, é demais. Assim. Eu vou dar um exemplo muito básico para vocês. Por exemplo, a superfície que nós usamos no laboratório, ela não pode estar 37 graus. Por quê? Davi, isso talvez até vai ser coisa nova para você, inclusive, tá? Legal, sempre aprendo. Por quê? A superfície está 37 graus, mas na verdade, quem tem que estar 37 graus? É a gota onde vai estar o embrião. Se a superfície está 37 graus, a gota provavelmente vai estar 2 graus a menos, vai estar 35, às vezes 34 graus. Então, você vai entrar no nosso laboratório, Davi, se você quiser, amanhã eu te mostro isso. Você vai entrar no laboratório, superfície está 39, entendeu? Então, tudo tem uma explicação, né? E com relação ao pH-metro, que eu queria explicar rapidinho para vocês, que é super técnico, o que o pH-metro mede? O pH, que são moléculas de hidrogênio que vão regular, vão dar um equilíbrio, então, nesse cultivo. Então, o embrião, ele é muito chato. O embrião é a pessoa mais chata do universo. Ele já nasce chato, porque ele é muito crítico. Assim, ele funciona, assim, em vivo. O pH dele é de 7,1 a 7,4, tá? No laboratório, se eu ter uma noção, um pH nosso, ele fica de 7,25 a 7,33, 34. É isso. Se baixa para 7,23, eu já regulo a incubadora. Se sobe para 7,37, eu já regulo a incubadora. E eu sou tão louca que eu ainda vi alguns estudos falando que, dependendo da fase de desenvolvimento embrionário que a gente está, o pH é mais baixo ou mais alto. Então, eu tenho uma incubadora regulado com um pH mais baixo, em torno de 7,25, para deixar os embriões até o terceiro dia de desenvolvimento. E aí eu mudo de incubadora a partir do terceiro dia até o sétimo, uma incubadora calibrada com 7,32, que a gente sabe que forma mais blastocisto. Então, olha o nível de ajuste fino que nós temos que fazer no laboratório. Então, e aí na incubadora você ainda vai lá nos gases, né, Mariana? Para ajustar o pH, você vai ter que mexer na temperatura e nos gases que estão entrando, o quanto entra de cada um, até chegar ao pH que você acha ideal. É alguma coisa assim, não é? Exato, porque, por exemplo, se o pH é muito ácido, eu tenho que pôr menos gás carbônico. É tudo química, a gente tem que saber química, bioquímica, matemática, administração de empresas, você sabe tudo. É verdade, é verdade. Mas é maravilhoso, de verdade. Mas é legal, porque acompanhando as conversas com a Mariana, e já faz tempo que a gente conversa, e parece assim que nós somos super amigos aqui, mas já saíram vários quebra-pau lá atrás, porque não, e a parte clínica, a parte do laboratório, assim, quando a gente quer crescer mesmo, nós não vivemos só de conversas amigáveis, não. Assim, foram grandes altos e baixos até que a gente pudesse hoje chegar numa harmonia clínica,
potencial que a gente considera como plena para fazer. E vendo a Mariana trabalhar, eu tenho muita admiração, porque não adianta nada nós comprarmos o PH que custa 50 mil, comprar uma Ferrari, não adianta nada comprar uma Ferrari e dar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. O cara de um ninho com a escadinha em cima vai passar você, entendeu? Então você precisa de uma Ferrari e precisa de um excepcional piloto para saber mexer. E uma equipe, né? Porque a Mariana não é sozinha, a Mariana tem uma equipe nas costas dela que ela tem grande confiança. A Mayara, a Vanessa, a Dani, a Annelise, né? Que é uma equipe altamente qualificada. Então isso faz muita diferença. E todo trimestre, na verdade o controle de qualidade de resultados é mensal, depois trimestral, e existem curvas. Fala como é que... porque para avaliar controle de qualidade tem que avaliar resultado, né, Mariana? Exato, exato. Então, a gente faz reuniões mensais, né, com o corpo clínico e laboratório, né, que a gente vê coisas importantes, né? O controle de qualidade, a gente aborda várias coisas, né? Questão de porcentagem de aborto, né? Porcentagem de gravidezes químicas que não foram para frente, que não prosseguiram. Taxa de gemelar, que eu brigo demais naquele lugar com taxa de gemelar. E eu, graças a Deus, tenho o Davi que me ajuda muito, né? Pacientes, entendam isso. É muito, muito legal, lindo ver um gêmeo, mas uma gravidez gemelar não é uma gravidez fácil. Então, a transferência, o número de embriões a serem transferidos é discutido com o médico, sem dúvida nenhuma. E quando tem indicação, eu sou a primeira a falar, vamos transferir 2. Mas a paciente que tem indicação de transferência de 1 embrião, precisamos sentar o embrião quando ela tem essa indicação. Claro que o médico vai conversar com o laboratório. E eu converso muito, eu discuto muito, eu estudo os casos. E quando tem indicação, eu insisto, né? Porque a gente sabe que os dados mostram, e eu vou falar isso aqui mesmo, porque não mostra que aumentando o número de embriões a serem transferidos, não aumenta a taxa de gravidez. Isso não é verdade. Então, assim, quando temos bons embriões, embriões de qualidade, transferir 1 embrião ou 2 embriões só vai aumentar a sua chance de gemelar, não vai aumentar a sua chance de gravidez. Às vezes eu uso para argumentar com o paciente que transferir 2 pode diminuir a chance de gravidez. Exato. Porque se eu transferir 1 de cada vez, eu posso ter uma chance maior de gravidez no final do que se eu transferir os 2 embriões. Não se esqueçam que além dos embriões tem o útero, tem o endométrio. Se eu tenho 2 embriõezinhos e transferir no endométrio que não era adequado, eu perdi meus 2 embriões. Se eu transferir 1 de cada vez e puder fazer uma análise endometrial melhor, eu aumento a sua taxa de gravidez cumulativa. Quando eu falo, vou transferir primeiro 1 embrião, eu não falo que eu vou diminuir a chance, eu falo, eu vou fracionar a sua chance para que no final eu possa proporcionar um maior resultado. E isso a gente viu no ano passado, foi muito legal, né, Mariana? Nós fizemos uma média de 1,2 embriões por transferência e as taxas de gravidez muito altas, beirando 70%. Assim, isso é uma curva que demorou para nós chegarmos e nos passa hoje muita segurança. Mas isso mostra a preocupação. Eu acho que o contexto todo é esse. Não dá para você deixar o laboratório... agora o laboratório está legal. A Mariana não para nunca. Ela não para nunca. Agora eu mudei isso, agora eu mudei aquilo. A hora que o laboratório está maravilhoso, eu falo assim, agora eu vou fazer mais isso. Por quê? É a busca de cada 1%. Concorda, Exato, Mariana? exato. Eu acho, Davi, que o embriologista, principalmente o coordenador do laboratório, sabe, Davi, tem que ter uma característica de humildade, sabe? De sempre estar querendo aprender coisas novas, eu estou sempre em contato com embriologista do mundo inteiro, graças a Deus eu tenho esse contato muito aberto. Aqui no Brasil, vários colegas maravilhosos que a gente conversa, troca experiências, e fora do país, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Olha, vamos falar da nossa experiência do ano passado, que eu fui para Los Angeles, visitar uma clínica. Eu observei coisas maravilhosas, diferentes, que eu poderia adicionar na nossa realidade, e coisas legais que a gente fazia, muitas coisas legais, que poderia adicionar na realidade deles, né? Então é isso, a gente nunca pode se conformar que está tudo maravilhoso. Quando isso acontecer, eu paro de trabalhar, porque aí eu não estou fazendo direito ao meu trabalho. Show, hein, Mariana? E fala uma coisa para mim, você já viajou para muitos lugares do mundo e você já tem um contato muito próximo com diversos laboratórios. O que nós não temos no Brasil? Olha, eu vou falar para você que a gente tem um problema grave aqui no Brasil. A gente tem ótimos embriologistas, equipamentos iguais aos que eles têm lá.
O único problema nosso é o fornecimento de meios de cultura, que infelizmente são todos importados, né? Essa única questão nossa, né? Que muitas vezes, por exemplo, com essa pandemia, às vezes diminui a entrega, né? Então as empresas brasileiras aqui estão se desenvolvendo bem, né? Mas a única questão que eu diria é isso, porque de verdade, os laboratórios do Brasil são ótimos. Eu diria que em muitos lugares melhores até que os lá de fora, sabe? Concordo com você. Você também visitou vários laboratórios, você sabe disso, né? A nossa única questão é que tudo da reprodução assistida é importado, né? É a única questão. Sim. Então, e sempre dá certo no final das contas, porque como a gente tem muitos fornecedores, a gente vai se virando nos 30, né? Então, assim, agora com a pandemia, por exemplo, olha, tá em falta tal lugar. E é muito legal, é legal os pacientes saberem que a gente tem grupos de embriologistas do Brasil inteiro, né? E a gente se conversa, gente, ó, tá faltando tal lugar, mas tal lugar tá vendendo. Então, assim, a gente precisa ter essa relação muito legal com outros laboratórios, porque a gente se ajuda muito. As pessoas acham que os laboratórios são rivais de forma nenhuma. A gente tem muito a se ajudar, na verdade. Que legal, Mariana. Eu acho que eu consegui colocar o que eu queria colocar do nosso roteiro. E acho que você nos passou muito bem o seu conhecimento e a sua humildade. Assim, isso é uma coisa muito legal, a sua humildade em saber que nós sempre podemos melhorar. As pessoas mais geniais que eu conheci no mundo são as mais humildes. São aquelas que falam assim, olha, a gente ainda tem muito a crescer, nós ainda vamos melhorar, e a busca da singularidade das ações para tentar melhorar os resultados. E parabéns, viu? Parabéns e obrigado por dividir seu conhecimento, obrigado por estar conosco, cuide sempre muito bem dos nossos embriõezinhos. Durante a live eu fui vendo as mensagens aqui, foram inúmeras mensagens te parabenizando, falando a Mariana é a melhor do Brasil, eu concordo com vocês, e o carinho que você tem não só com os embriõezinhos, mas com os pacientes que irão recebê-los. Obrigado e deixo para você fazer as considerações finais sobre o que você quiser falar. Obrigada, Davi. Eu queria te agradecer pelos elogios, né? Mesmo. Não acredito nisso, tá? Porque eu acho que a gente tem muito a evoluir, a estudar, e eu nunca quero sair de acreditar nisso, sabe, Davi? E, na verdade, eu queria agradecer algumas pessoas, tá? A gente não está falando da nossa clínica, mas eu queria só dizer que o embriologista só trabalha confortável porque a gente tem uma equipe de médicos nos dando todo o suporte, né? No caso do FIVMed, os diretores dando todo... É o que você falou, eu peço, vocês me dão, entendeu? Claro que vocês perguntam para que serve, mas vocês me dão, entendeu? Mas, assim, eu queria agradecer a equipe de enfermagem de todas as clínicas. Sem enfermeira, o embriologista não trabalha, entendeu? A equipe de limpeza, que deixa aquele laboratório maravilhoso, entendeu? Para a gente trabalhar, isso é muito importante. A recepção, que recebe nossos pacientes todo carinho. A gerente, que é a nossa gerente, é muito importante para tudo aquilo funcionar. Eu estou falando do nosso, mas é de todas as clínicas, entendeu? E especialmente para agradecer a minha equipe do laboratório, né? Eu queria agradecer a Vanessa, a Maiara, a Daniele, a Elise, que elas são o resultado daquilo tudo funcionar, né? Eu coordeno tudo aquilo, né? Fico me matando, estudando, mas sem elas aquilo não funciona. Então eu quero agradecer a parceria de todas elas, de toda a nossa equipe, né? E agradecer as pacientes também, todas que eu vi muitos elogios aí, agradeço muito. Eu quero que vocês sabem disso, as que conversam mais comigo, tanto que eu torço, que eu sei que eu sou profissional atrás ali, mas eu torço como pessoa, como mulher, também me coloco muito no lugar dessas mulheres que estão fazendo tratamento, e eu agradeço muito a confiança no nosso trabalho. E eu espero que eu encontre vocês, né, quando vocês forem lá nos visitar no FIVMed. Muito obrigado, Mari. Obrigado mesmo. Boa noite e não tenha dúvidas que eu vou te convidar várias vezes. A conversa foi muito legal, a conversa foi muito boa. Temos muito assunto ainda, Davi. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.